One Piece está chegando ao fim e uma das primeiras perguntas que a obra apresentou ainda continua sem resposta. De onde vêm as Akuma no Mis? Ao longo de todos esses anos, o Oda foi nos dando pistas e talvez agora a gente possa finalmente conectar todos os pontos. Para começarem a entender os detalhes, a gente precisa voltar lá pro capítulo 1069, o momento em que o Oda finalmente revelou, depois de 25 anos, uma pista sobre o que as Akuma no Mis realmente são. E quem entregou isso foi o maior cientista do mundo, o Dr. Vegapunk. Enquanto ele observava o Luffy utilizar o seu Gear 5 contra o Rob Lucci, o Vegapunk soltou uma frase que possibilitou um pouco o entendimento desse contexto. Segundo o Vegapunk, cada Akuma no Mi representa uma possibilidade de evolução da vida. Cada fruta seria a manifestação de um desejo, de um sonho humano de ir além dos próprios limites. Em outras palavras, cada usuário de fruta representa um futuro possível para a humanidade. O Vegapunk diz que quem come uma fruta vive uma existência completamente alienígena, nascida do poder da imaginação. E é aí que a coisa fica profunda, porque ele tá dizendo que as frutas nascem da imaginação, do desejo humano de ser diferente. Agora, pensem como isso explica os poderes tão específicos de várias frutas que nós já conhecemos. Porque não existem apenas frutas que mudam a genética da pessoa para elas ficarem mais fortes ou mais rápidas. Não, existe uma variedade gigantesca. Existem frutas para controlar o magnetismo, para operar pessoas, para virar uma jaqueta, para falar com animais, para controlar armas, para criar fogo e por aí vai. Cada poder é específico demais para ser aleatório. E se cada fruta nasce com um desejo, isso faz todo sentido. Afinal, cada fruta é uma resposta a uma vontade humana muito precisa. Alguém em algum momento desejou exatamente aquilo com tanta força que aquilo virou realidade. Bom, pessoal, e agora chegamos na parte onde eu vou apresentar a teoria que vai mover esse vídeo inteiro. As Akuma no Mis não seriam poderes criados porque alguém queria destruir o mundo. Elas podem ter sido criadas porque alguém, em algum momento da história, desejou com tanta intensidade que o mundo precisou encontrar uma maneira de responder. E o Vegapunk deixou claro que isso é uma teoria. Ele mesmo admite que ainda não sabe tudo. Mas essa teoria abre uma porta gigantesca. Porque se as frutas nascem do desejo, a próxima pergunta é inevitável. O que é que transforma um desejo humano em uma fruta física que outra pessoa pode comer? Por muito tempo, eu particularmente fiquei me perguntando como que os criadores das frutas teriam canalizado os desejos das pessoas em algo físico. A ideia é basicamente transformar algo abstrato em concreto. E foi aí que acendeu uma luzinha na minha cabeça. Porque, para entender as Akuma no Mis, a gente precisa entender que o One Piece pode ter uma única fonte de energia que conecta tudo, e essa energia está diretamente ligada à vontade de cada indivíduo. Cara, presta muita atenção agora porque isso é o que vai amarrar o vídeo inteiro. Pensa no Haki. O Haki é descrito como uma manifestação física da vontade. O Haki da observação sente a presença e a intenção dos outros. O Haki do armamento endurece a vontade em força, e o Haki do conquistador submete todas as outras vontades com a pressão espiritual do usuário. Diante disso, a gente pode chegar à conclusão de que o Haki é, literalmente, a vontade de uma pessoa se tornando poder no mundo físico. E o Haki é a principal energia de One Piece, a força que atravessa toda a obra desde o começo. Agora, junta as duas peças. De um lado, o Haki é a vontade virando poder. Do outro, as Akuma no Mi são o desejo virando poder. E se as duas coisas forem, na verdade, a mesma energia? E se existir uma fonte de energia maior, primordial, que se mistura ao Haki, e que essa é a mesma energia que dá origem às frutas? Uma energia que converte a vontade, o desejo e a crença das pessoas em realidade física. O Haki seria a expressão direta dessa energia através da vontade. E as Akuma no Mi seriam a expressão dessa mesma energia através do desejo cristalizada em uma fruta. E galera, o mangá deu uma pista gigante pra isso lá em Egghead. Vocês se lembram quando o Gigante de Ferro, o Emmet, liberou o Haki do Conquistador do Joy Boy? Aquele Haki estava selado em um nó e uma corda há mais de 800 anos. E quando foi liberado, ele foi forte o suficiente para fazer os 5 anciões recuarem e para fazer o próprio Imu tremer de medo lá em Mary Joyce. Pensa no impacto disso. O Joy Boy não só deixou uma mensagem, ele deixou uma parte da vontade dele fisicamente armazenada dentro de um objeto por 800 anos. Isso prova que, na verdade, o Haki não é uma coisa metafórica. É uma energia que pode ser armazenada, selada e liberada séculos depois. É uma transferência de espírito de energia pura. E se a vontade pode ser selada numa coisa e liberada depois, então a ideia de que um desejo pode ser selado em uma fruta e liberado quando alguém come ela, deixa de ser fantasia e se torna verdade. O problema aqui é que para canalizar esse Haki das pessoas e transformá-lo em algo físico, seria necessário outro tipo de tecnologia. Algo alimentado provavelmente com a Mother Flame que as pessoas do passado possuíam no primeiro e no segundo mundo.
Aí sim, em posse dessa tecnologia, eles conseguiriam fazer o sonho das pessoas, literalmente, se tornarem verdade. E para deixar essa teoria ainda mais legal, nós vamos olhar para frutas específicas, porque algumas delas parecem quase gritar o desejo que as criou. A mais clara de todas é a Ope-Ope no Mi, a fruta que o LoL carrega atualmente. Essa Akuma no Mi permite operar corpos sem cortes tradicionais, reorganizar a anatomia, remover doenças, salvar as pessoas em situações completamente impossíveis. Ela também é conhecida como a fruta suprema justamente porque pode realizar a cirurgia da juventude eterna. Mas olha a leitura temática. Na mão do LoL, um homem que quase morreu por conta de uma doença incurável, essa fruta não parece uma arma, ela parece uma resposta. Uma resposta ao desejo de um médico que não queria perder os seus pacientes. Imagina que lá no passado alguém sofreu por não conseguir salvar uma pessoa importante, e dessa dor nasceu uma vontade específica. Eu quero uma medicina que consiga fazer o impossível. E a cada novo paciente, essa pessoa se dedicava mais, treinava mais, focava mais. Com isso, o seu haki, mesmo que de forma inconsciente, estava sendo liberado para o mundo até o ponto em que a tecnologia antiga pegou essa energia e materializou em uma forma de fruta. E galera, não é só a Ope-Ope no Mi. Pensa na Dik-Dik no Mi, a fruta do magnetismo do Kid. Ela pode ser uma arma destruidora? Sim. Mas o Kid sempre teve uma mentalidade de inventor, de construtor. E se essa fruta tiver nascido do desejo de alguém que queria manipular metal para construir máquinas, para erguer coisas que o mundo ainda não tinha? O poder parece destrutivo porque caiu nas mãos de um cara violento, mas a origem dela pode ter sido puramente criativa. Nem toda Akuma no Mi nasce de um desejo de guerra. Algumas podem ter nascido de alguém que só queria construir algo que o mundo ainda não tinha coragem de imaginar. E isso conecta com uma boa teoria que eu trago para vocês. Antes de virarem armas, as frutas podem ter sido ferramentas. Uma fruta do magnetismo para engenharia, uma fruta da operação para medicina, uma fruta do fogo para sobrevivência e para cozinhar. A real é que talvez as Akuma no Mis nunca tenham sido criadas para vencer guerras. Talvez elas tenham sido criadas para construir um mundo onde ninguém precisasse ter medo de ser limitado pelo próprio corpo. E é essa mesma energia da vontade, a mesma que move o haki, transformando o sonho das pessoas em poderes concretos. Mas aí a gente chega em um tipo de fruta que é grande demais para ter nascido do desejo de uma única pessoa. Pessoal, como vocês sabem, existem algumas Akuma no Mis que parecem refletir o imaginário de um povo inteiro. E o melhor exemplo é a fruta do Luffy, a Hito Hito no Mi, modelo Nika. Pensa em tudo o que o Nika representa: libertação, riso, esperança. Ele é o deus do sol, uma figura ligada aos escravos, aos povos oprimidos, uma lenda transmitida de geração em geração por gente que sofria. O Nika não parece o resultado de uma pessoa imaginando um homem de borracha que fica rindo e se divertindo. O desejo que criou o Nika seria algo muito maior. Quero ser livre, quero libertar os outros, quero rir mesmo em um mundo cruel, quero que alguém quebre essas minhas correntes. E aqui tá a prova mais forte que conecta esses pontos. A fruta do Nika se comporta de um jeito que nenhuma outra fruta se comportava. Ela não parece um objeto passivo. O próprio mangá estabelece que ela evitou o governo mundial por séculos. Eles caçaram essa fruta por 800 anos e nunca conseguiram sequer encostar nela. Ela escapou, se escondeu e chegou justo no Luffy, o garoto que mais encarna a liberdade em toda a obra. Como que uma fruta faz isso se ela não tiver uma vontade própria? A teoria mais forte é que a lenda do Nika se tornou tão poderosa, foi acreditada por tanta gente durante por tanto tempo, que essa crença coletiva se cristalizou dentro de uma fruta. O Nika não seria um homem, é um papel, uma vontade que passa de recipiente em recipiente. O Joy Boy carregou ela durante o século perdido, agora é o Luffy quem a carrega. E é por isso que o governo mundial temia tanto essa fruta. Eles não tinham medo dos poderes da borracha, eles tinham medo do retorno de uma crença, de uma esperança que poderia desfazer o mundo que o Imu construiu. E isso, pessoal, quando a gente para pra pensar, também se aplica às outras Zomas míticas. Por exemplo, a Inu Inu no Mi modelo Okuchi no Makami, a divindade guardiã de Wano. Será que ela existe porque o Wano acreditou durante séculos numa divindade protetora? Ou o povo passou a acreditar porque a fruta sempre voltava para lá? Não sei, talvez seja um ciclo. A fé cria a fruta reforça a fé, e a fé mantém a vontade da fruta viva por gerações. Uma Zoma mítica não parece só guardar um poder, ela parece guardar uma memória, uma lenda, a vontade de continuar existindo. No fim, o que eu quero dizer com isso é que, no caso das Zomas míticas em particular, que normalmente tem ligação com o divino, as coisas são um pouco diferentes. Para poder gerá-las, foi necessário que o desejo de muitas pessoas tivesse sido concentrado, ou seja, era necessária uma vontade maior, uma massa de haki poderosa o suficiente para ser canalizada em uma fruta que tornasse um ser humano em uma entidade. Dito isso, a gente conecta essa teoria com um dos temas mais importantes de todo One Piece, a vontade herdada, porque o Oda trabalha isso desde o começo. Uma pessoa morre, mas o sonho dela continua em outra. A chama passa adiante. E se isso valer também para as Akuma no Mis? E se cada fruta carregar não só um poder, mas a vontade de quem imaginou, a vontade dos usuários anteriores, o propósito original daquele poder? Isso explicaria uma coisa que sempre intrigou os fãs. Porque, como nós comentamos agora há pouco, certas frutas parecem escolher seus usuários. Talvez
Talvez a fruta reconheça no novo usuário uma fonte compatível com a vontade de quem a criou. O Luffy e o Nika, os dois são liberdade pura. A Ope no Mi e o LOL, os dois são sobre salvar vidas, sobre medicina. Yamato e Okuchi no Makami, ambos querem proteger o Wano. Não parece coincidência. Uma Akuma no Mi pode não escolher um usuário por acaso, ela pode reconhecer nele a mesma vontade que fez aquele poder existir pela primeira vez. E isso conecta com duas coisas que a gente precisa comentar. Primeiro, com a frequência envolvendo a energia, ou seja, o Haki. Talvez a fruta reconheça que o seu usuário é compatível com o usuário anterior justamente pela frequência e pela intensidade do Haki das duas pessoas. E a segunda coisa é que isso se conecta com o que o Chopper falou de um jeito lindo. Porque o Chopper carrega a vontade herdada do Dr. Hiruluki, o homem que ensinou que sonhos podem mudar países inteiros. E o Hiruluki disse uma frase que é a chave para toda essa teoria. Uma pessoa só morre de verdade quando ela é esquecida. Pensa nisso aplicado às frutas do diabo. Em One Piece, alguém não morre quando o corpo para, morre quando a vontade dela desaparece. E talvez as Akuma no Mis seja uma forma mais literal de uma vontade se recusando a desaparecer. Diante disso, a gente precisa falar de almas, porque o mundo de One Piece já aceita a existência delas. O Brook é a prova viva disso. Ele voltou dos mortos porque a alma dele retornou para o seu corpo. Dito isso, nós podemos afirmar que não é loucura pensar que uma Akuma no Mi possa guardar uma impressão da vontade do usuário. Não precisa ser a alma completa de alguém, mas pode ser um sonho, uma memória emocional, um propósito, um impulso de evolução selado dentro da fruta. Talvez dentro de uma Akuma no Mi não exista um demônio. Talvez exista um desejo tão forte que se recusou a morrer junto com quem o sentiu. E aí você deve estar se perguntando, mas se as frutas são os desejos manifestados, onde é que essa manifestação acontece? E é aqui que entram as árvores do mundo de One Piece, mas de um jeito diferente do que a maioria pensa, porque as árvores Adão e Eva podem não ser a origem das frutas, elas podem ser apenas o mecanismo, o receptáculo que converte a vontade em um fruto. Pensa nelas como uma impressora. A impressora não cria a ideia, ela só transforma a ideia em algo físico. Talvez as árvores Adão e Eva sejam importantes não porque criaram os poderes, mas porque foram as únicas árvores capazes de transformar a vontade de alguém em algo que outra pessoa pudesse comer. Para isso fazer sentido, ou seja, para a gente entender que foi necessário um mecanismo para criar essas frutas, a gente também precisa conceber que existia um tipo de ingrediente invisível nas frutas, o que o Vegapunk chamou de fator de linhagem. Inclusive foi por conta desse fator que a ciência tentou copiar elas e por muito tempo falhou. Olha, por exemplo, o Caesar Clown. Ele criou as Smiles, as frutas artificiais, utilizando a SAD, fator de linhagem animal e manipulação científica. Porém, as Smiles são incompletas, só uma parte delas funciona. Os poderes são limitados, os resultados são bizarros. O Caesar conseguiu inserir o DNA animal, a matéria da fruta, mas ele não conseguiu inserir a imaginação, a lenda, o destino, a vontade herdada e o propósito. O Caesar conseguiu copiar o corpo de uma fruta. O que ele nunca conseguiu copiar foi o sonho que existia dentro dela. Tá, aí você pensa, mas o Vegapunk é muito mais avançado que o Caesar. É verdade, o Vegapunk conseguiu copiar uma zoa mítica, a fruta do Kaido. Também ele reproduziu as habilidades de Paramécias com sangue verde, ele criou os Serafins, ele chegou muito mais perto. Porém, mesmo o Vegapunk não reproduz perfeitamente todas as frutas. As Logias, por exemplo, ele ainda não conseguiu replicá-las. Talvez exista algo na vontade dos usuários originais que o Vegapunk ainda não tenha entendido. Ou talvez a ciência não consiga explicar tudo 100%. E é isso que torna a teoria tão bonita. Ela não precisa escolher entre as frutas são ciências ou as frutas são magia. A melhor resposta combina as duas. Primeiro, uma vontade ou um sonho surge e é emanado através do Haki. Depois, uma pessoa ou uma civilização imagina uma evolução impossível. Aí, uma tecnologia antiga oferece um meio material. Ou seja, a vontade se fixa numa fruta e a fruta passa a procurar usuários compatíveis. No fim, tudo está amarrado e agora nós só estamos esperando o Oda explicar os últimos detalhes. Com isso, nós chegamos em uma pergunta interessante e a resposta vai fazer a cabeça de vocês explodirem. Se as frutas nascem dos desejos, de sonhos, de esperança coletiva, por que elas são chamadas de frutas do diabo? Por que um poder que nasce da vontade de curar, de construir, de libertar, recebeu o nome de algo demoníaco? E a resposta provavelmente está no mesmo lugar de onde vem quase toda a mentira de One Piece: o governo mundial. Porque o governo tem um histórico claro de demonizar tudo que ameaça a ordem dele. A Robin foi chamada de criança demônio, o Luffy é tratado como um monstro perigoso. Ohara, uma ilha de estudiosos, foi apagada da história. Os inimigos do governo são sempre distorcidos, transformados em ameaças. Enquanto isso, os nobres mundiais, os verdadeiros monstros, se chamam de deuses. Então, pensa na possibilidade. E se as frutas tinham um nome original, um nome positivo, sei lá, frutas da vontade, frutos do sonho, frutos da liberdade. E aí o governo mundial impôs o nome de Akuma no Mi, frutas do diabo, justamente para gerar medo, para afastar as pessoas desses poderes, para apagar a conexão delas com o legado do reino antigo. E se o mundo passou a chamar elas assim, porque os verdadeiros deuses, os nobres mundiais, tinham medo do que aqueles poderes representavam. Galera, agora olha só como tudo se conecta. As Akuma no Mis podem ter surgido no reino antigo, aquele reino que o governo mundial destruiu e apagou durante o século perdido. Naquela época, as frutas podiam
ter uma função civil, ferramentas para construir um mundo melhor. E o governo, ao destruir o reino antigo, não só apagou a história, ele reescreveu o significado das frutas, transformando ferramentas de esperança em poderes amaldiçoados. Com isso, o governo pode ter colocado uma ideia que fez as pessoas pararem de desejar e pararem de sonhar. Isso pode até mesmo ter contribuído para que menos pessoas controlassem o haki, o que geraria menos perigo ao governo. Afinal, a única forma de ferir aqueles que têm pacto com Imu é o haki do conquistador. Ou seja, no fim, Imu não proibiu as frutas ou tentou pegar todas para ele porque era inútil. Independente de quem tivesse esses poderes, se a pessoa não tivesse uma vontade forte, ela jamais poderia desafiá-lo. O papel do governo sempre foi controlar a narrativa para que, no fim, o sonho das pessoas morressem, menos energia fosse gerada, menos usuários de haki aparecessem. Infelizmente para ele, isso não vai acontecer, pois, como um velho conhecido nosso disse uma vez, o sonho das pessoas não tem fim. Agora, pessoal, me conta aí nos comentários, você acredita que as Akuma no Mis nascem do haki das pessoas? Você concorda que existe uma tecnologia única conectando o haki e as frutas? E mais importante, qual fruta você acha que carrega o desejo mais lindo por trás dela? No fim, se chegou até aqui, já sabe, peço duas coisas, deixa o like e se inscreve no canal. E se você quiser entender por que o Doflamingo é o vilão mais perfeito e mais bem criado da história de One Piece, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.